Olá, eu sou o professor Jonathan, gestor administrativo, e hoje eu quero trabalhar o seguinte tema: empreendedor não é um maluco que deu certo. A palavra empreendedorismo não tem uma definição precisa e nem única, mas em geral está ligada ao conceito de assumir riscos para começar algo novo. Muita gente tem a crença, que na verdade é um mito, que empreendedores são pessoas malucas com cara de nerd e que encontraram dentro de si uma ideia inimaginável que deu certo. Associamos essas pessoas ao Mark Zuckerberg da vida, o fundador do Facebook. Inegavelmente que ele empreendeu, mas empreendedorismo é um assunto mais amplo. Em 1987, meu pai decidiu sair de um ótimo emprego que ele tinha em São Paulo para abrir, em sociedade com meu tio, uma pizzaria em São Luís, no estado do Maranhão. O estabelecimento ficava em uma das praias mais frequentadas da capital do estado e tinha um público que o frequentava, que era da alta sociedade, da elite maranhense. Os pizzaiolos foram levados de São Paulo para lá, e o início do negócio foi um grande sucesso. A ideia surgiu porque alguém bem próximo do meu tio era do Maranhão e contava que lá, pelo menos naquela época, não havia pizza com muita qualidade como encontrada em São Paulo. E em um determinado momento, depois de aberto o negócio, descobriu-se que a pizzaria estava sendo furtada por funcionários e dentre eles os excelentes pizzaiolos. Não havia alternativa. Diante daqueles fatos, tiveram que demitir todos os funcionários envolvidos. Com isso, pessoas honestas também foram afetadas. Por quê? Resumindo a história, depois de algumas tentativas bastante frustradas, a pizzaria teve que fechar as suas portas. Então muita gente perdeu o emprego e meu pai acumulou um devastador prejuízo naquela época e fez com que a nossa família passasse por algumas dificuldades. Por que contar essa história? Com toda certeza não é para que meu pai sinta culpa, podem ter certeza disso. A despeito de qualquer situação, nunca o vi parado sem trabalho. Ele apenas se aventurou em um negócio que lhe era desconhecido. Ele nunca tinha feito pizza na vida, não conhecia esse mercado. E em nosso país é muito alta a taxa de empreendimentos que fecham as portas. Alguns estudos chegam a apontar que após 5 anos de abertura, após 20% dos novos negócios conseguem sobreviver no nosso país. Para colocar um tempero mais amargo nesse drama, vamos considerar que muita gente que abriu um negócio que não deu certo foram pessoas que perderam seus empregos e, sem perspectiva de recolocação no mercado, investiram toda a indenização da demissão nesse empreendimento. Estamos falando então de um problema social, por aumentar o número de pessoas sem ocupação, que gera inadimplência pela falta de capacidade que elas passam a ter em cumprir os seus compromissos e assim o país todo sai perdendo. Poderia abordar aqui sobre as questões burocráticas de empreender e sobre a carga tributária a que as empresas estão submetidas, como tantas outras questões sociais e políticas que dificultam a continuidade de um empreendimento. Mas o fato é que temos pouco poder para mudar isso em termos de curto prazo. Então eu quero apelar ao conhecimento administrativo para trazer uma contribuição positiva para você. Um empreendimento que nasce pequeno e explode repentinamente, geralmente envolvendo a internet e tecnologia, acaba gerando riquezas a seus fundadores, é chamado de startup. Eles estão em cenários muito incertos, mas se comprados pelo público, geram muita riqueza. Por exemplo, vamos dar aí empresas conhecidas como Submarino, Uber, Buscapé, WhatsApp, dentre tantas outras que deram certo. Para quem tem uma ideia desse tipo, o ideal é procurar uma incubadora de startup
termo, né, que se dá para empresas ou projetos de universidades que tem por objetivo ajudar o empreendedor a planejar o lançamento da sua criação. No entanto, grande parte dos empreendedores busca soluções de trabalho mais convencionais, seja abrindo uma nova padaria no bairro, uma loja de calçados ou uma lanchonete, não sendo necessariamente uma coisa inovadora em sua natureza. E as minhas considerações estão mais voltadas para esses. Então eu quero resumir em 3 as habilidades que o empreendedor necessita desenvolver: técnicas, administrativas e pessoais. Técnica significa conhecer tudo sobre o negócio e o mercado onde ele vai atuar. Foi o erro que meu pai e meu tio cometeram em relação à pizzaria, pois estavam nas mãos dos empregados que tinham conhecimento. Então, se você quer empreender, precisa estudar profundamente sobre a atividade que vai exercer e saber conduzi-la na prática. Se não domina a atividade, não abra ainda o seu empreendimento. A falta da habilidade administrativa, a segunda delas, talvez seja a que mais derruba os novos negócios. Por exemplo, o engenheiro civil sabe tudo sobre construção de edifícios, mas pode ser que ele não saiba sobre técnicas administrativas para agenciar seu escritório. A habilidade administrativa requer conhecimento sobre marketing, logística, planejamento dos processos e controle financeiro. Então, se você deseja empreender, mas não sabe, por exemplo, calcular seu capital de giro, análise de viabilidade econômica, ou não sabe o que significa estratégias de produto, de preço, de praça, promoção, também ainda não está preparado para abrir o seu empreendimento. A habilidade pessoal diz respeito, a terceira delas, a saber lidar com as pessoas, ou bem mais do que isso, saber gerenciá-las estrategicamente para que cresçam, se desenvolvam e com isso tanto empregados quanto a empresa saiam ganhando. Tem muita coisa incluída nesse termo, no uso desse termo gerenciar estrategicamente, que precisa ser aprendido através de capacitação profissional. Então, assim termino as minhas considerações afirmando sem medo que qualquer pessoa pode tornar-se empreendedora, porque empreendedorismo não é um atributo de malucos que deram certo, mas é algo que se desenvolve por meio do conhecimento e do desenvolvimento de habilidades técnicas, administrativas e pessoais. Espero que você guarde com carinho essas informações, aplique-as se quiser ser empreendedor ou é um empreendedor, e até o nosso próximo vídeo.